Não, não vou dar muito tempo, não. Não dá, até porque para isso daí foi gastado R$400 mil, doutor Otávio. Eu tenho certeza que há, tá certo? Tenho certeza que há indícios veementes de superfaturamento aí. Tá certo? Outro dia, importante dizer também que eu mostrei um depósito de lixo no Campo Redondo, tá certo? E tenho de admitir que foram lá e limparam, e fizeram um serviço bem feito. Foram lá e limparam, fizeram um serviço muito bem feito lá. Eu não tirei foto, mas quando a gente fala que fazem, tem de falar, realmente o serviço lá foi feito. E estou devendo uma foto de mostrar. Só que eu entendo o seguinte, como não tem fiscalização, certamente daqui uns 15 dias está sujo de novo. Tomara que a hora que eu vá lá não tenha mais lixo, que tenha só o serviço bem feito que fizeram lá. Ponto. Então, bom, a outra discussão aqui que apareceu na última aqui foi que eu disse aqui, eu estava falando a vergonha que o restaurante popular. Eu estava dizendo que aquilo lá é uma vergonha, 300 metros quadrados, num lugar coberto, e fazem mais de 3 anos já. Tá certo? E foi dito aqui que o restaurante popular não tinha acabado até então, em razão do governo federal não ter liberado a verba. Eu quero dizer para os senhores que a última liberação, o dinheiro foi totalmente liberado no dia 4 de julho de 2008. Tá certo? Fazem mais de 3 anos da última liberação. Então, quer dizer, foi liberado sim, e não terminaram até hoje por incompetência administrativa. É falta de competência, porque uma obra de 300, menos de 400 metros quadrados, levar mais de 3 anos para o término dela, isso comprova a incompetência dessa administração. Não tem choro nem vela, é incompetente sim, é só andar na cidade que vê como é que a cidade está, tá certo? E é fácil de fazer direito, até porque quando querem fazer direito, fazem, tá certo? E outra coisa, todo mundo diz, porque eu fui em Brasília, trouxe não sei o quê, porque foi não sei o quê. É simples, os ministérios têm programas de investimento. Então, o que os municípios têm de fazer? Tem de fazer o projeto. A única coisa que o município tem de fazer é um projeto, chegar lá e levar o projeto é analisado, tá certo? E aí o projeto é implantado na cidade. Então, a grande maioria, a infinidade da maioria, acabou essa coisa daqueles governos, tá certo? Que não atendiam os municípios que não eram, tá certo? Do seu partido. Se eu sou do meu partido, eu vou lá e faço, tá certo? Não depende mais. O nosso país mudou. O governo brasileiro, o governo do Partido dos Trabalhadores, hoje no governo federal, é um governo de todos os brasileiros. Não é governo só, tá certo? Dos municípios onde o Partido dos Trabalhadores é governo. Pode ser qualquer município, desde que projetos e programas do governo federal são uma infinidade deles. O que falta são projetos específicos dos municípios para se adequar a esses programas do governo federal. Então, para Barretos veio quase R$500 milhões. Tá certo? E não é pela cor dos olhos de ninguém, é porque o governo federal está lá realmente para atender a população brasileira, sejam elas de municípios administrados pelo Partido dos Trabalhadores ou não. Mas isso, eu tenho independência para dizer isso aqui. Agora, o que se diz por aí não, porque ele é não sei quem, porque ele é amiguinho de não sei quem, porque... Que nada, tudo conversa fiada. Um governo precisa ser independente, um governo não pode estar vinculado a esse ou aquele político de meia tigela, não. Não é só ir para Brasília, levar um projeto bem feito e trazer os benefícios para a cidade. Igual o Barretos tem até hoje. Uma pena, por exemplo, é a incapacidade administrativa de tocar projeto. Mas os projetos e os programas estão lá no governo federal. Muito obrigado. Com a palavra, a bancada do PDT. Vereador Leandro Anastácio. Por 5 minutos.
vai aprovar o projeto hoje, Paulo? Você vai deixar aprovar o projeto ou não? Você vai deixar? Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, Muniz que nos acompanha, cumprimentar a imprensa, escrita. Senhor presidente, quero rapidamente, meu tempo é curto, nosso líder, Euripinho, utilizou 3 minutinhos, né, Euripinho? Mas, senhor presidente, eu quero aqui dizer, em público desde já adiantar isso, meu apoio ao trabalho que vem sendo realizado pelo presidente do Grêmio, Uso Engenha, junto com o Hugo Rezende, presidente de Os Independentes, eles que estão à frente de uma comissão para discutir os débitos existentes nos clubes sociais da nossa cidade envolvendo IPTU. Muito se discute aqui na casa por todos nós com relação ao excessivo preço que é cobrado do IPTU no nosso município. Um dos mais caros no estado, né, Paulo Corrêa? Um absurdo. E eu conversando hoje, inclusive, com o Hugo, uma das intenções do clube, não é dos clubes e das pessoas que estão envolvidos, não é simplesmente buscar uma isenção de forma ampla, geral, como foi concedido aqui recentemente ao empreendimento Norte Shop. Empreendimento nós sabemos que traz inúmeros benefícios para Barretos, geração de emprego, movimentou a economia. Mas conversando com ele, e isso estará sendo discutido também nessa comissão, o que eles pretendem, vereador Euripinho, é a isenção do juro e multa e um parcelamento extensivo da dívida do passado. Eu disse até para ele de uma lei que tem aqui na casa, que já foi aprovada, é uma lei municipal, que permite o parcelamento hoje de todos os débitos, inscrito ou não em dívida ativa, tanto do SAI, da autarquia, quanto da prefeitura, imposto, IPTU, taxas, em até 60 meses, 5 anos para pagar. O problema é que essa lei não isenta, ela não dá anistia aos juros e multa. Então, sem dúvida nenhuma, haveria a necessidade do compreensão do executivo, do prefeito, para que elaborasse um projeto, encaminhasse aqui para casa, permitindo a isenção. Nós já concedemos isenções todos os anos, só que as isenções, quando concedida, ela é apenas no ano, no exercício financeiro. Então, no máximo, aí, o contribuinte tem 10, 12 meses para fazer a quitação do seu débito. E os clubes devem muito, né? E não estão fugindo de pagar, mas querem, sem dúvida nenhuma, um benefício, uma forma mais branda para efetivar a dívida que existe hoje com a administração. Eu vejo que tudo aquilo que se discute de forma amigável e que haja consenso de ambas as partes, há solução. Espero que o executivo, o prefeito Emanuel, compreenda as situações dos clubes sociais da nossa cidade. São clubes que têm enfrentado dificuldades financeiras, todos de forma unânime, e necessitam urgentemente do apoio da administração. Da casa, eu tenho certeza que nós, vereadores, não mediremos esforços para contribuir com a aprovação, caso o projeto venha. Todos nós também temos a certeza, e eu tenho a certeza, em particular, junto com o vereador Euripinho, que se fosse possível, de legitimidade nossa, nós, sem dúvida nenhuma, já teríamos elaborado esse projeto e beneficiado as entidades. Mas nós precisamos que venha do Executivo. Então, nós esperamos aí que nos próximos dias haja reuniões entre essa comissão, junto com a administração, e fica desde já o apoio deste vereador Euripinho, e tenho a certeza de todos os demais vereadores, para aprovação da lei que venha do Executivo concedendo anistia para as entidades. Quero, senhor presidente, também dizer de um requerimento, rapidamente, que nós apresentamos na noite de hoje, depois eu vou juntar, vereador Euripinho, aqui algumas fotos, boletim de ocorrência, que envolve as repúblicas ao redor da FEB. Nós temos uma lei aqui aprovada na casa, pelo vereador Euripinho, pelo Kiko, pelo Paçoca, naquela oportunidade, que foi denominada até Lei do Silêncio. Mas, infelizmente, é uma vergonha o que vem acontecendo ao redor da faculdade. Eu moro, vereador Euripinho, na Travessa 22, ali próximo da lotérica que tem ali, que era da antiga Marli da Rotatória, atrás do supermercado Manolo. Ali tem uma república na esquina da minha casa. Eu tenho uma república 100 metros à frente da minha residência também. É uma verdadeira bagunça, baderna.
não se pode dizer com todo respeito que aquelas pessoas estão em Barretos para estudar. Não estão. Porque é impossível realizar festa de segunda a segunda e falar que está estudando. Eu sou jovem, já fui aluno, já me formei em São José do Rio Preto. Sei que, realmente, só para concluir, senhor presidente, a euforia da juventude muitas vezes acaba fazendo com que o adolescente, e que já não é mais adolescente, já está, muitos já são homens, mulheres, maiores de idade, acaba ultrapassando os limites do bom senso. Mas isso deve também ter uma ponderação, deve ter limite. E para que haja limite, é preciso imposição. Qual a imposição? Nós estamos solicitando ao Executivo que se reúna com a Polícia Militar, com o comando, que se reúna com o Conselho Tutelar, porque existem menores frequentando essas festas. No último vestibular que teve agora, há 15 dias, né, André? Há 15 dias, há 2 finais de semana, eles faziam festa no meio da rua. E eu me pergunto, cadê a Polícia Militar naquele momento? Porque receberam ligações, Paulo Correia. Eu tenho aqui inúmeros documentos, boletim de ocorrência, lista dos moradores daquela região que não suportam mais. Então, é necessário que se faça algo, que sejam tomadas providências. Nós sabemos que a FEB não tem poder para exigir isso do seu aluno, mas nós sabemos que o Executivo, junto com a Polícia Militar, tem como impor, inclusive, vereador Cipriano, fazer cumprir a lei que já existe no município e que gera até multa para os proprietários de imóveis. Nós precisamos montar uma equipe, eu peço isso. Não, mas nós aprovamos uma lei que o município ele pode montar uma equipe, se ele quiser, junto com a Polícia Militar, junto com o Conselho. Pois não. Não, pode, só para... Só para concluir isso, presidente. Junto com o Conselho Tutelar, enfim... É necessário tomar uma providência. É impossível, nós vamos ficar à mercê do que não pode. Alguma coisa tem que ser feita. Esperamos que seja realizado com urgência, porque os moradores de Barretos, moradores daquela região, não suportam mais a situação dos alunos que são estudantes que moram naquelas repúblicas e realmente estão em Barretos só para fazer baderna, porque para estudar daquele jeito é impossível. Então, nós esperamos que, com a aprovação desse requerimento, o Executivo se movimente junto com as demais entidades, Polícia Militar, Conselho, enfim, tome as devidas providências para punir ou os locatários ou o locador proprietário do imóvel, que tem que saber escolher o seu inquilino. Obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo excedente. Com a palavra, a bancada do PR, vereador Paulo Correia, por 8 minutos. Vai aprovar? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Ao nosso companheiro de partido, o professor Reginaldo. Até estava esperando o senhor num projeto maior, que a Prefeitura de Barretos, estávamos trabalhando nesse sentido, mas respeito o teu posicionamento. Teu coração está empenhado na questão da FEB, sucesso, sorte, porque quem vai ganhar vai ser a FEB. Porque, na verdade, a gente tinha um projeto maior, viu, Cipriano, de tê-lo na Prefeitura Municipal de Barretos. O que ele fez na Secretaria de Educação, o que ele fez aqui na Câmara Municipal, ele tem condições naturais de ser o candidato natural a prefeito de Barretos. Funcionários da casa, quero cumprimentar a Márcia Carnaz e também o Itamar, que estava até agora há pouco aqui, que faz aniversário hoje. Quero cumprimentar o nosso amigo radialista Marcos Nazaré. Hoje é o dia do radialista. Esse termo radialista surgiu em 1934, mas só foi em 2006, Marcos Nazaré, que foi regulamentado pelo presidente Lula. Então, nós estamos fazendo um voto de louvor e estou te cumprimentando aqui e a todos os radialistas de Barretos. A imprensa também aqui, o Diamantino, o Roberto José, pessoas que nos honram com a presença na galeria. Quero destacar aqui o Antônio Carlos, que é uma pessoa que sempre teve aqui com esse vereador todo o apoio, buscando as reivindicações para o São Francisco, Santa Cecília. Muito obrigado a tua presença aqui, Antônio Carlos. E o nosso amigo Benedito, que nem diz o Luiz de Matos, subpastor do João Benedito. Nosso boa noite a todos, professor, e os demais aqui presentes. Hoje, eu quero mostrar o vídeo
Nós temos feito um trabalho aí com relação às entidades. Toda segunda-feira nós temos demonstrado em vídeo, falando aqui dessa tribuna, aquelas conquistas minhas com relação ao meu trabalho como agente político. É um trabalho importante, onde a gente consegue buscar recursos a nível estadual, a nível federal e também a nível municipal. Foi assim com a AMA, que já foi apresentada aqui. Quero também dar os parabéns à AMA, são 20 anos de instituição aqui no município de Barretos, e hoje a gente também está fazendo um voto de louvor. Foi feito recursos para a PAI, LVF, SOS, uma série de entidades. Hoje a gente quer mostrar uma demonstração aqui da Vila dos Pobres, que reconheceu o trabalho de destinação de emenda municipal, através de um projeto até do doutor Emanuel, que destinou 50 mil a cada vereador, e nesse ano foram destinados 30 mil para a Vila dos Pobres, que é uma entidade que poucos têm até olhado, que é uma entidade que tem que ser olhado com carinho, mas ali ela está reconhecendo nesse vídeo aquela destinação daquele recurso que nós encaminhamos para a Vila dos Pobres. Põe na tela aí, Didio. A Vila dos Pobres é uma entidade carente e precisa de recursos. Em março de 2010, a irmã Elisa, responsável pela administração da instituição, procurou o vereador Paulo Correia e solicitou ajuda em favor da Vila dos Pobres. Em uma reunião com o prefeito, Paulo Correia solicitou a destinação de verba no valor de R$30 mil para a instituição. Irmã Fátima falou da importância dessa verba, que ajudou em uma parte da construção da lavanderia para a casa. Nós agradecemos muito o Paulo Correia por essa iniciativa de nos estar ajudando, porque foi num momento muito importante aqui para nós, foi uma ajuda valiosa. A verba cobriu umas despesas com funcionário e outras coisas, então os dinheiros que pagava funcionário, a gente reverteu para a lavanderia. Irmã Elisa destacou o empenho e a prontidão do vereador em solicitar essa verba para a Vila dos Pobres, que atualmente abriga 60 idosos, e agradece a colaboração do vereador Paulo Correia. Foi de grande importância, porque na época a gente estava com dificuldade. Eu procurei o Paulo Correia, ele prontamente nos ajudou para as despesas da construção da lavanderia e pagamento de funcionários, que estava difícil. E ele se prontificou e nos ajudou. Graças a ele, os idosos têm mais acomodação. Eles devem ter muito respeito e carinho para com eles. Os familiares dos idosos abrigados na Vila dos Pobres reconhecem a importância dessa ajuda para o bem-estar dos assistidos pela instituição. Vereador Paulo Correia, eu queria agradecer muito, que esse benefício não é só para ela, para várias pessoas que estão aqui. Minha mãe está super bem de cabeça, sabe? Assim, ela está raciocinando melhor, engordou, ela está ótima. A Vila dos Pobres reconhece a importância dessa ajuda para o bem-estar dos assistidos pela instituição. É importante esse trabalho de demonstração de como foram gastos os recursos que foram destinados à entidade. Como eu falei para vocês, a AMA já deu essa demonstração de transparência, a Casa Transitória André Luiz também já deu essa demonstração de transparência, de onde foram gastos os recursos, e, logicamente, tem agora o SOS, tem a LVF, tem outras entidades, tem a Creche Bom Jesus, tem a PAI, que eu gostaria também de estar demonstrando aquilo que foi feito, os recursos que foram destinados à PAI. Foram uma série de recursos, tanto do deputado Valdemar como da deputada Luciana Costa. Então, foram recursos importantes para a entidade, que nós gostaríamos de estar aqui demonstrando, mostrando à população onde foram os gastos, todos esses recursos que foram destinados. Gostaria de passar um outro vídeo, com relação à FATEC. Vocês sabem do meu trabalho, do meu empenho, não é só comigo, tem outros colegas vereadores aqui na Câmara Municipal. Eu tenho certeza que o prefeito também está empenhado, o professor Reginaldo, através do Agropolo Tecnológico, a questão do Guilherme, já vi requerimento nesse sentido, solicitando a FATEC. Então, é um empenho de toda uma cidade para que faça com que o governo do Estado reconheça que Barretos precisa ter uma FATEC, uma Faculdade de Tecnologia de curso superior, voltado ao agronegócio aqui na região de Barretos. E eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, a questão nos 10 dias atrás, conversando com o secretário que comanda essa pasta,
e vim de lá com boas notícias. Quais as boas notícias? Boas notícias no sentido de que, se a Prefeitura Municipal de Barretos oferecer um espaço físico, eu enxergo no vocacional um espaço físico, Guilherme, que poderá ter uma agilidade maior no processo para que a gente possa trazer a FATEC para o município de Barretos. É lógico que a gente respeita a questão da saúde, a Secretaria de Saúde estar instalada lá no prédio, mas eu enxergo hoje, para a curto prazo, ter uma manifestação positiva do governo do Estado, a questão da instalação de uma FATEC aqui. Cidades como Jaboticabal tem uma FATEC, tem uma Unesp, Taquaritinga, que fica a 25 quilômetros, nós não temos nada contra essas cidades que tenham as FATECs, que tenham as universidades do Estado. Mas Barretos, uma região que tem 400 mil habitantes, uma cidade que não tem essa faculdade de curso superior ainda, porque nosso jovem merece ter essa oportunidade de cursar, fazer um curso superior, de uma maneira gratuita. Isso do Estado, porque a nível federal nós conquistamos junto à administração do professor Reginaldo. Gostaria de passar o vídeo aí, rapidinho, só a demonstração das reivindicações que nós temos feito. O vereador Paulo Correia esteve em São Paulo para uma reunião com o deputado estadual André do Prado e com o secretário de Desenvolvimento Regional Paulo Alexandre Barbosa para reivindicar a instalação de uma FATEC em Barretos. Durante a reunião, o secretário Paulo Alexandre Barbosa afirmou que Barretos atende aos critérios para receber uma FATEC, sendo uma cidade com mais de 100 mil habitantes, pertencente a uma região de 19 municípios e aproximadamente 420 mil habitantes, que apresenta perfil industrial com a presença de frigoríficos, usinas e outras indústrias. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Paulo Alexandre Barbosa, se Barretos tiver uma estrutura física a oferecer, haverá mais agilidade no processo para a instalação de uma FATEC no município. Há muito tempo, o vereador Paulo Correia reivindica a instalação de uma FATEC em Barretos, uma vez que o município não conta com nenhuma faculdade ou universidade pública estadual que possa servir às necessidades educacionais da juventude em nossa cidade e região. Durante a inauguração do AMI Clínico no dia 16 de outubro, o vereador Paulo Correia e o deputado André do Prado, que prestigiaram a inauguração, entregaram ao governador Geraldo Alckmin novas reivindicações para o município de Barretos e, entre elas, pediu mais uma vez uma FATEC para o município. Em julho deste ano, durante visita ao IRCAD, Paulo Correia entregou reivindicação ao governador do estado, Geraldo Alckmin, para que o governo olhe com bons olhos para Barretos e invista na educação superior da juventude. Então, está aí a reivindicação. Gostaria, vereador Guilherme, do seu empenho. Eu sei que está no projeto do Agropolo Tecnológico de Barretos, mas para que a gente tenha uma agilidade, vamos oferecer o vocacional, a estrutura física que eles estão precisando. Muito obrigado. Parabéns pela reivindicação, ao vereador Paulo Correia. Tenho certeza que o secretário Paulo Alexandre dará o maior empenho e que eu puder ajudar, conte comigo nessa reivindicação para que Barretos possa, mesmo com o polo tecnológico, antes possa ter uma FATEC, para que possa qualificar todos aqueles que vão estar atuando no polo agrotecnológico. Passaremos à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 151/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 1, 2 e 3 da Lei 4.206, de 13 de julho de 2009, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Senhor presidente, eu solicito vista do presente projeto. O vereador Cipriano solicita vista do presente projeto. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Aparecido Cipriano.
Projeto de lei número 152/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os demonstrativos 1 e 3 e os anexos 5 e 6 da lei número 4.552, de 4 de julho de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação. O vereador Olímpio Jorge Nadbem solicita a dispensa do parecer. Senhor presidente, eu sei que os três estão interligados, 151, 152 e também o próximo, que é o 153. Então, eu pretendo pedir vista dos três. Então, vamos votar individualmente agora o 152, o pedido de vista do vereador Aparecido Cipriano. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Cipriano do projeto 152/2011. Projeto de lei número 153/2011, o vereador Cipriano solicitou também vista. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do projeto 153/2011. Projeto sem segunda discussão. Projeto de lei número 154/2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que institui o Dia Municipal do Carteiro a ser comemorado anualmente em 25 de janeiro. Cria o prêmio Tunão ao carteiro destaque do ano e dá providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Está em segunda discussão o projeto. Com a palavra o autor. Novamente, boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Um abraço aqui ao Canecão, que marca a presença mais uma vez na Câmara Municipal. Projeto em pauta, projeto 144/2011, que institui o Dia Municipal do Carteiro e cria o Prêmio Tunão. A Câmara tem destinado alguns dias especiais, comemorando, como a questão do Dia da Saúde, a comemoração também com relação à valorização, à homenagem aos policiais militares, policiais civis, policiais do Corpo de Bombeiros, ou seja, tem uma série de homenagens feitas aqui na Câmara Municipal. E a questão dos carteiros, como é a situação dos bombeiros, é uma entidade, são profissionais que a sociedade reconhece, que a sociedade confia. Então, aí eu fui solicitado, o Marcos Coutrin me procurou e, na oportunidade, pudemos trabalhar nesse sentido, ou seja, na elaboração de um projeto para que faça uma homenagem, no dia 25 de janeiro, ao carteiro, e dando ele uma premiação, ou seja, destacando o carteiro de acordo com a avaliação feita pela direção dos Correios. Eu só vou contar um breve histórico aí com relação aos Correios no Brasil. A sua criação se deu em 1963, no dia 25 de janeiro, com a criação 600. Eu que estou passando aqui, né? Criação do Correio Mor, na época do Império, na época de Portugal. Aí era a figura do carteiro. Tem aí essas imagens que era do carteiro na época, a forma de fazer a entrega. E tem um carteiro que se notabilizou na época, que é o carteiro Paulo Bregaro. Por que ele se notabilizou? Porque ele que levava as correspondências ao príncipe Dom Pedro I, as notícias de Portugal. Está aí ele, é uma imagem, logicamente, fazendo a entrega das correspondências a Dom Pedro I. Que ensejaram a independência do Brasil. E o Paulo Bregaro, hoje ele é o patrono dos Correios, ou seja,
A entidade Correios, que tem mais de 100 mil funcionários, tem um patrono, e esse patrono é um carteiro. No dia 20 de março de 1969, cria-se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Hoje, como eu disse, os Correios têm mais de 100 mil funcionários. Desses 100 mil funcionários, 56 mil são carteiros. Eles fazem uma entrega anual de 8,3 bilhões de correspondências. Desses 56 mil carteiros, 10% são mulheres. Os Correios têm no carteiro o seu mais representativo símbolo de identidade junto à sociedade. Porque eles levam esperança às pessoas. São um elo entre as pessoas separadas pela distância. A confiança no profissional. O carteiro contribui hoje para a elevação do conceito que os Correios têm junto à população. Pesquisa realizada a cada 2 anos revela que 92% da população brasileira confia nos Correios. A profissão de carteiro é a segunda mais confiável do país, porque é a primeira dos bombeiros, se não me engano, com 98%. É verdade, Cipriano? 98%. E a profissão de carteira é a mais confiável no mundo, ficando na 4ª posição. Ou seja, no Brasil, nós temos mais confiança no carteiro do que no resto do mundo, porque no resto do mundo ele fica em 4º. É a pesquisa que eu comentei com vocês, da empresa GfK, essa é mundial. No Brasil, 92% confiam na categoria, e no mundo são 82%. Há um dado curioso, levantado pela USP de São Carlos, os carteiros percorrem por dia, se juntar 56 mil carteiros, o que eles percorrem por dia, por dia é 397 mil quilômetros, daria para dar 10 voltas ao redor do mundo por dia. São dados interessantes que eu gostei, até para a gente estar levantando estatística. E são várias formas de transportes, e a gente selecionou algumas. Está aí através de barco, está aí através a pé, atravessando pinguelas. Então, são várias formas de estar levando essa mensagem. E os Correios, através dos carteiros, desenvolvem uma ação social, que é o Papai Noel nos Correios. Para vocês terem uma ideia, é um projeto corporativo desenvolvido em todas as 28 diretorias regionais. Em 2009, para vocês terem uma ideia, esse projeto, os Correios receberam 1.981.000 cartas, das quais 21% dessas cartas as crianças foram adotadas. Está aí a figura da questão do projeto Correios adota uma criança no dia de Natal. E tem uma diferença a questão desse dia que nós estamos instituindo a nível municipal. Nós valorizamos uma pessoa que todos têm um carinho especial, passou pelo Correio, que é Antônio Carlos do Nascimento. Antônio Carlos do Nascimento, vulgo Tunão. Então, através dessa escolha feita pelos próprios funcionários, escolheram o Tunão como sendo o troféu que cada carteiro vai receber durante o ano.
Pode passar. É um vídeo que nós temos aí de entrevistas. O projeto de lei do vereador Paulo Henrique Correia, que institui o Dia do Carteiro, cria também o Prêmio Tunão ao Carteiro Destaque do Ano, que será indicado pela administração da empresa de Correios e receberá uma placa de honra ao mérito. Tunão, como era conhecido o carteiro Antônio Carlos do Nascimento, trabalhou durante 15 anos nos Correios, de sol a sol. Aliás, no sol, na chuva, frio ou calor. Faleceu prematuramente aos 42 anos de idade e deixou muita saudade a amigos e familiares. Era uma pessoa maravilhosa, de um coração muito grande. Com nós irmãos, com nós todos aqui. Os vizinhos todos gostavam muito dele. Era uma pessoa boa, muito boa. Senti muita falta dele. Às vezes ele brigava com o irmão dele lá na casa dele, né? Que o irmão Simbal casar. Então ele chegava aqui em casa bravo comigo e falava assim: é o teu irmão isso, o teu irmão aquilo. Tem a minha irmã Clotilde, que está aqui em casa hoje. Também às vezes eles brigavam e ele falava: sua irmã isso, sua irmã aquilo. Mas se ele chegasse aqui em casa aí 2 minutos, é mesmo que nada, que não tivesse acontecido nada, que ele não estava bravo. E como se tivesse acontecido. Mauro Cotrim falou sobre o amigo, profissional responsável e querido por todos, e dá alegria em saber que o prêmio Destaque do Ano levará o nome do saudoso Tunão. Antônio Carlos, famoso Tunão, conhecido por Tunão, ele era um companheiro de trabalho muito simpático, tinha muita amizade entre os companheiros de trabalho. Na cidade também, principalmente no centro da cidade, ele tinha uma amizade fantástica. E era um rapaz muito ordeiro, muito trabalhador. E, infelizmente, quando o perdemos, todos nós sentimos demais. Os companheiros de trabalho, principalmente os mais velhos, todos eles lembram dele com muita gratidão, com muito amor e carinho, porque sempre foi uma pessoa de muita amabilidade com as pessoas, principalmente conosco, os companheiros de trabalho dele. O apelido Tunão foi pelo tamanho dele. Ele era muito alto, tinha quase 2 metros de altura ou mais, né? Um corpo muito avantajado. Então o pessoal colocou o apelido nele de Tunão. E por vezes chamava Antônio Carlos, ele nem se lembrava que se chamava Antônio Carlos. Passou a adotar mesmo o apelido Tunão. Ele andava no centro da cidade, inclusive às vezes até nos dava trabalho, porque ele parava demais para conversar com as pessoas. Ou as pessoas paravam para conversar com ele. Era de um bom diálogo, um bom papo. Parava às vezes ali no Café Ivaí, juntava com aquelas pessoas lá e começava a conversar, às vezes até esquecia o trabalho, entre aspas, ele não deixava de fazer o trabalho, mas era sempre um dos últimos carteiros a chegar por causa disso, porque ele era muito bem quisto, e às vezes ele mesmo dizia: não é eu que quero conversar, as pessoas que querem conversar comigo. Então é por isso mesmo que ele deixou boas lembranças. Mauro falou também sobre a iniciativa do vereador Paulo Correia em lembrar-se do carteiro com uma data em sua homenagem. Essa homenagem eu acredito que será muito importante pelo seguinte fato: a profissão carteiro é uma profissão muito digna. Também já fui carteiro no meu início de carreira e digo que é uma profissão que muito nos dignifica, porque estamos sempre levando mensagem para as pessoas, às vezes nem sempre boas, né, mas muitas vezes belas mensagens. E a profissão carteiro é uma profissão às vezes sacrificante, porque encaram chuva, sol, às vezes cachorros por aí. Até aproveitamos para pedir para que a comunidade cuide dos seus cachorros, para que não ataque os carteiros. Já tenho conhecimento de carteiros que ficaram até aleijados em outras cidades aí por ataques de cães. Então a gente pede para que a população cuide desse detalhe para a gente, porque nós queremos fazer o melhor serviço possível. Então a gente agradece imensamente o Paulo Correia, porque nós estamos aí há vários anos, nunca vimos alguém fazer essa homenagem. Isso vai ser muito bom para a gente, principalmente para os carteiros, e vai dar um destaque, né? Porque os carteiros muito agradecerão esta lembrança. Está aí a justa homenagem, Prêmio Tunão ao Carteiro Destaque do Ano. E nós temos mais um pequeno vídeo que fala um pouquinho a respeito dos carteiros. Aqui é no Correios da Sete. As imagens, o pessoal trabalhando. Tem uma mensagem escrita que está pequena, não sei como é que está na televisão.
pena que eu, pelo menos, não consigo enxergar. Você não quer ir falando aí, Cipriano? Se tiver jeito de voltar um pouquinho. O carteiro é amigo, atleta, guerreiro, profissional dedicado, elo de comunicação e soluções. Leva alegria aos seus devidos destinatários. Esta é uma pequena homenagem aos profissionais carteiros de nossa cidade. Parabéns a todos os profissionais carteiros de nossa cidade. Está aí a homenagem da Câmara Municipal a esse profissional, como eu havia dito, é o profissional que traz uma confiabilidade a toda a população brasileira. Pois não, vereador Dr. Reginaldo? Vereador Paulo Correia, o senhor está de parabéns pela iniciativa. Eu fiquei assistindo aqui e refletindo sobre a transformação que os Correios tiveram no nosso país. O doutor Otávio deve se lembrar de uma época, os mais experientes, digamos assim, devem se lembrar de uma época em que, quando as pessoas, de um modo geral, queriam dar uma desculpa de que a correspondência não chegou, é culpa dos Correios, né? E, de fato, funcionavam muito mal. Isso talvez lá pela década de 70, por aí, né? Mas depois houve uma transformação sensacional nessa empresa. E hoje, como Vossa Excelência mesmo citou, 92% da população confia nos Correios, né? Houve realmente uma transformação muito grande em termos de qualidade da ECT. E foi tão grande que o presidente que vamos dizer assim, promoveu essa modernização, essa melhoria da qualidade, o presidente da empresa que promoveu isso, eu não me recordo o nome dele aqui agora, mas ele foi depois eleito presidente da União Postal Universal, que é uma organização internacional que disciplina toda essa atividade de Correios no mundo todo. Então, tal foi o sucesso dos Correios aqui no Brasil. E eu cito isso porque é um indício de que esse país realmente dá certo. Para aquelas pessoas que não acreditam muito no Brasil, basta ver o exemplo da empresa de Correios e Telégrafos, que, de uma situação de caos, praticamente, que existia na década de 70, hoje é um exemplo de sucesso, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, é um exemplo de que nós devemos confiar no Brasil e trabalhar para que ele seja cada vez melhor, porque realmente nós temos condições de fazer isso. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Parabéns ao Cotrim e todos os carteiros. Vereador Euripim. Caro colega Paulo, quero aqui parabenizar pela iniciativa em nome do Edivaldo, gerente da nossa agência local, Maurão, todas aquelas pessoas que trabalham no Correio. Recentemente vimos eles lutarem por salários melhores. Isso é muito triste para um país onde essas pessoas prestam um serviço relevante à sociedade, que consegue contactar conosco diariamente, passa a ser até um membro da nossa família no dia a dia, ser pouco valorizado. Espero que a política brasileira e o pessoal mude e procure valorizar mais os nossos profissionais, principalmente do Correio. Eu quero aqui parabenizar por a sua iniciativa e poder dizer que o poder público, na sua pessoa, está relembrando uma classe que realmente presta um relevante serviço para a sociedade, para a população, e isso nos deixa bastante feliz, e a gente só tem de contemplar com alegria a sua iniciativa. Obrigado, Euripim. Está aí feita a justa homenagem, eu tenho certeza que vai ser unânime a aprovação, e o destaque vai ser receber o prêmio Tunal.
A questão também, eu não quis ressaltar, vereador Euripim, a questão da greve que estiveram, porque uma homenagem a algo positivo, eu falei assim, eu vou até relevar. Mas, realmente, eles chegaram no final do movimento e não tiveram o sucesso que eles esperavam, da maneira que eles deveriam ser reconhecidos pela diretoria dos Correios. Porque é eles que trazem essa confiabilidade aos Correios. Então, por isso que eu não quis destacar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, eu resolvi vir porque eu achei uma crônica muito interessante na internet. E, antes de falar da crônica, gostaria de... Eu não sou carteiro, mas tenho muitos amigos carteiros que eu tenho certeza que todos estão felizes com o seu projeto, com a sua iniciativa. Porque foi igual, eu já comentei por diversas vezes, nós temos a tendência de criticar, nós temos a tendência de, às vezes tem pessoas que gostam de desvalorizar o serviço que o outro faz. E o nosso país é feito de pluralidades, de diversos tipos de pessoas, de diversos tipos de trabalho e que valorizam e muito tudo que pode ser feito pelo nosso brasileiro. O Correio, os Correios, né? Uma empresa hoje que faz com que o esporte também esteja bastante alavancado, que o esporte no Brasil, principalmente a natação, é patrocinada pelos Correios. Tem lá no fim da linha aquela pessoa de amarelo e azul, né, Paulo? Que nem sempre vai levar uma boa notícia, às vezes está levando uma má notícia, né? A Tereza casou, o Nicanor bateu as botas, sempre. E às vezes é maltratado. A gente basta verificar que o maior índice de mordida de cão é com o carteiro. O maior índice. Então, é importante que a gente comece a valorizar. Nós já fazemos, igual você mesmo disse, nós já fazemos isso com os policiais. Todo final de mandato, a gente homenageia as principais profissões do município, escolhendo um profissional de cada área para ser homenageado. Nós vamos ter... É importante que tenhamos aqui a presença do carteiro, porque é uma pessoa simples, que não ganha um salário grande. O salário, até foi dito aqui sobre a greve deles, eu acho justa, porque pelo trabalho que fazem, o salário é irrisório. Muitas vezes a pessoa vê o final do salário deles, mas o que faz com que eles ganhem um pouquinho mais é o ticket deles, que é alto. E quando aposentam, o salário cai lá embaixo. Esse Correio de Barretos, que não é feito de homens, de mulheres, né? Feito de Antônios, de Edsons, de Luiz, que é o meu vizinho, Luiz Carteiro. Então, eu não sei qual foi o dia escolhido por Vossa Excelência. Vossa Excelência escolheu que dia para poder homenagear o carteiro? 25 de janeiro é o dia do carteiro, né? Mas é um dia difícil, talvez, né, por causa do início do ano. Mas eu acho que é importante que a gente faça isso. Eu gostaria só de ler um pedaço dessa crônica. Carteiro. Éramos crianças naquele tempo em que as notícias distantes chegavam apenas por intermédio de cartas. As pessoas viviam uma estranha ansiedade à espera do carteiro. Não passava um só dia sem olhar a rua para ver se aquele rapaz ou aquela moça, com uniforme e uma sacola gigante, transportando boas ou más notícias. Era considerado, talvez ainda, o maior herói da rua. Conforme o Paulo disse, né, é o segundo colocado em credibilidade. Muitos gritavam, carteiro vem vindo. Homens, mulheres, crianças saíam o portão afora para receber das mãos daquele importante homem um envelope. Quem recebia tratava de ir abrindo. Assim foi um longo tempo, e a figura do carteiro herói das ruas, que incorporava uma espécie de tipo folclórico, um homem igual aos demais, mas que detinha a diferença perante a missão de mensageiro de todos. De bons tempos aqueles
em que não tínhamos, poucos tinham telefone residencial, telefone celular, internet, outros tipos de levar mensagem. Era ele que era o detentor deste poder, né? Então, a gente gostaria de dizer a cada um dos carteiros que, a partir de agora, graças a uma excelente ideia do Paulo, poderão ser homenageados. É lógico que não dá para homenagear todos no mesmo ano, né, Paulo? Mas, com certeza, aquele que estiver aqui representando os demais vai fazer muito bem, e aqueles que estiverem do outro lado se sentirão honrados também, porque é um igual a seu, está com a mesma farda, está respeitando o Correio e está levando o nome do Correio para frente. Chega da gente ficar desvalorizando muitas coisas que temos. Eu já disse aqui hoje, eu fico triste quando vejo alguém tentar desvalorizar a minha cidade. Eu fiquei triste quando vi várias pessoas tentando desvalorizar o trabalho feito pelo Barretos Esporte Clube por causa de um erro de digitação. Eu fico triste quando só mostra as tristezas que a minha cidade tem. Gostaria que vocês lessem, acompanhassem, né? Uma mensagem foi deixada ao Hospital do Câncer pela TV Gazeta na última sexta-feira, que está no YouTube. Dê uma olhada e se orgulhem da cidade. Assim como, com certeza, nós vamos nos orgulhar de Barretos e dos seus carteiros. Porque aqueles que aqui estão amam a nossa cidade e jamais ouvi dizer que alguém tratou mal a nossa cidade. Então, Paulo, eu gostaria principalmente de te agradecer. Muito obrigado por essa ideia. Eu acho que já passou o momento de a gente ficar criticando. A gente tem mais é que valorizar mesmo o trabalho. Tá certo? E com essa sua atitude, a gente valoriza mais uma classe, que são os carteiros. A Câmara está feliz com isso, os carteiros estão felizes com isso, eu tenho certeza que Barretos também está, porque Barretos é muito bem servido de carteiro. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Primeiramente, deixa eu desejar muito boa noite a todos os vereadores, pedir desculpa pelo meu atraso, mas tivemos um compromisso em São Paulo. Peço desculpa também por não estar utilizando o traje o terno e o gravata como já é de costume, mas não teve como passar em casa e trocar de roupa. E para todos que estão nos assistindo, conseguimos hoje reverter na Federação Paulista, ganhamos o processo da Federação Paulista por 3-0. Foi uma batalha, não vencemos a guerra ainda, na cabe recurso à Portuguesa Santista, mas o Barretos Esporte Clube continua lutando, e a todos aqueles que eu tenho certeza que estavam torcendo por nós, trouxemos uma grande notícia agora, chegando de São Paulo. Pois não, nobre vereador, professor Reginaldo. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo, né, por essa luta em prol do Barretos Esporte Clube, né, uma luta antiga que agora a gente vê concretizada. Houve aí um momento de decepção com a perda dos pontos, mas agora, com o empenho de Vossa Excelência e também do Milton e de toda a diretoria, nós conseguimos, então, reverter e dar essa alegria para o povo barretense, tão sonhada, inclusive por mim, por muitos e muitos anos, né? Eu me lembro até que, com 15 anos de idade, em 1965, chorava como criança quando o Barretos perdeu lá no Pacaembu para o Bragantino, né? Então, é uma alegria muito grande e Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, professor Reginaldo. Eu confesso a Vossa Excelência que foi meu... foi Barretos e Bragantino do Pacaembu. Confesso a Vossa Excelência que hoje no julgamento, quando o terceiro relator, o terceiro auditor votou a favor do Barretos, escorreu lágrimas pelos meus olhos de tanta emoção. A emoção realmente foi muito forte. Só Deus sabe quanto que a gente se empenhou, quanto que essa diretoria e toda a torcida e todos que ajudaram, está aqui, nossos parceiros vereadores, todos que ajudaram Barretos,
nosso muito obrigado, mas não tá nada decidido ainda, nós temos que continuar lutando, mas já demos um grande passo hoje para consolidar a nossa campanha. Vamos agora dar sequência aos trabalhos na Câmara Municipal. Continua em primeira discussão. Segunda. Continua em segunda discussão. Não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão e redação final que segue para o Executivo para a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Eu peço a inversão do projeto 142/2011. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão preferencial do projeto 143/2011, de autoria do prefeito municipal, que institui no município de Barretos o programa Restaurante Popular e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Leandro Aparecido Silva Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não usará o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Leandro, irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, eu analisei o projeto, reformulei, até conversei com o vereador Cipriano, ele me fez um pedido. Dentro do pedido dele, eu refiz a emenda. Entendo que dessa forma, acho que estaria aí dando um fôlego ao prefeito para que ele faça o estudo dele. Mas se for o caso, Cipriano, não sei, se Vossa Excelência assim preferir, a gente pode pedir vista novamente do processo. É emenda para abrir na... Eu apresentei uma emenda. No domingo, feriado? Diariamente, coloquei. É que os comerciantes lá estão todos... Pois não, papo, eu vou pedir 15 minutos. Eu peço ao primeiro secretário que leia, então, a nova emenda do vereador Leandro Aparecido Silva Anastácio. Apresentação de emenda, processo número 2677/2011, projeto de lei número 142/2011. Após novos estudos, solicita a retirada da emenda anterior por mim apresentada no artigo 6º, assim reformulando da seguinte forma. Emenda substitutiva ao artigo 6º, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional fiscalizar e acompanhar o programa Restaurante Popular, cuja produção será diariamente de até 1.000 refeições. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 7 de novembro de 2011. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, vereador. Ainda parei para falar com você. Saí da federação, peguei rodovia 8 horas, fiz em 2 horas e meia. Lida a emenda, está em discussão o projeto e a emenda. Pois não, nobre vereador. Senhor presidente, eu vou solicitar 10 minutos para a gente discutir essa emenda, porque o que eu havia combinado é que no parágrafo 6º, no artigo 6º, desculpe, do projeto de lei, ele diz o seguinte, né? Compete ao Conselho Municipal de Saúde, Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, fiscalizar e acompanhar o programa de restaurante popular, cuja produção será de 1.000 refeições diárias de segunda a sexta-feira. O vereador Leandro apresentou emenda que falava que todos os dias da semana, inclusive feriados. Eu argumentei que isso gerava gastos, e todo mundo sabe disso que gera gastos, e poderia amanhã demorar mais um pouco ainda, porque poderia vetar e retornar o projeto para a Câmara, até andar dessa forma. Porém, o que eu acertei foi que colocaríamos um ponto final no diárias, ficando assim.
Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional fiscalizar e acompanhar o programa de restaurante popular, cuja produção será de 1.000 refeições diárias. Ponto final. Isso faria com que não houvesse a inserção de gastos, porque diárias dá ao Poder Executivo o direito de poder abrir ou não no final de semana, no começo. Foi o que o prefeito solicitou, que no começo poderia até abrir aos sábados para privilegiar o pessoal do comércio, mas em caráter experimental para verificar se funcionasse bem, para depois ele poder abrir final de semana. Entretanto, um pouquinho que eu entendo de língua portuguesa, eu entendo que, ao trocar a palavra substantivo diárias, né, refeições diárias, né, ou adjetivo, funcionando como adjetivo, né, que é a qualidade da refeição, por um advérbio diariamente, o advérbio indica tempo. E a partir do momento que indica tempo, diariamente vai funcionar qualquer dia, Natal, Ano Novo, feriado, domingo. Então, ao mudar esse termo, Vossa Excelência continua mantendo os gastos. Então, seria interessante que Vossa Excelência retornasse e mudasse a emenda para que ficasse assim, até 1.000 refeições diárias. Porque o diariamente dá a ideia de que seria todos os dias e é imperativo, não dá o direito de mudar, é imperativo obrigatório, quer dizer, não dá esse direito. Então, eu solicito 10 minutos, senhor presidente, para que a gente possa discutir a respeito. É regimental, favorável às como estão, aos contrários se manifesta, é aprovado por unanimidade de suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Chamada dos senhores vereadores. Eu acompanhei aqui pelo rádio, os caras transmitiram a defesa inteira do advogado. Pode comer, né? Eu ouvi ele falando. Tinha argumento pra caramba. Acho que a tia Rita ajudou bem mais do que isso. Sou barretense. Cipriano, chama os vereadores para nós. Guilherme de Ávila, André Rezec, Leandro Anastácio, Otávio Garcia, Dr. Francisco, Olímpio Jorge Nabem, José Francisco Abrão Miziara, Dr. Reginaldo da Silva, Aparecido Cipriano presente, Juninho Leite, Paulo Correia. Presente. Senhores vereadores, continua em discussão o projeto do restaurante popular com a emenda do vereador Leandro Anastácio. O que ficou definido? O que ficou definido na... Senhor presidente, eu vou solicitar vista novamente. É regimental. Só um minutinho. E peço para que encaminhe o projeto ao executivo para que ele faça as adequações necessárias. O que nós discutimos é o seguinte: para que ele mantenha a emenda da forma que eu estou propondo, qual seja, de fornecer diariamente as refeições, mas que essas refeições diárias sejam após 6 meses da implantação. E conversando com o Cipriano, o receio do executivo é no sentido de que essa obrigação de fornecimento diário
no início, possa prejudicar o bom andamento do restaurante. Então, nós estamos pedindo para que ele encaminhe uma alteração no projeto, baseada na nossa emenda, estendendo um prazo de 6 meses para que ela seja aplicada. Aí nós estaríamos afastando qualquer irregularidade no vício no projeto e, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar toda a população que necessita da implantação desse restaurante. Lembrando que aí será diariamente fornecido até 1.000 refeições após 6 meses do início das atividades do restaurante. Então, eu peço vista e peço para que a diretora parlamentar tome as providências necessárias. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Leandro Aparecida Silva Anastácio e peço à nossa diretora parlamentar que encaminhe os pedidos de Vossa Excelência ao Executivo. Senhor presidente, só mais uma pela ordem. Nós vamos ter sessão na quinta-feira, né, Neide? Ficou estipulado. Então, que faça isso com um pouco de celeridade e também já há um compromisso do próprio Cipriano, líder do prefeito, que vai tentar também fazer com que essa situação percorra todos os devidos setores da prefeitura e que eles cheguem a uma conclusão com relação à situação do projeto. Já aprovou? Já. Presidente, pela ordem. Eu peço a inversão também do projeto 12 de 2011. 12 de 2011. É o perigoso. É regimental. Processo em primeira discussão. Pedido de inversão preferencial ao vereador desculpa, Leandro Aparecida Silva Anastácio, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos na Lei Complementar número 73, de 10 de outubro de 2006, com alterações subsequentes da outras providências, quórum necessário para aprovação, maioria absoluta, com vista ao vereador Paulo Henrique Correia. O vereador Paulo Henrique Correia... desculpa, senhores vereadores. Está em votação o pedido de inversão preferencial. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia não exarou o parecer por escrito, mas exará... Não, desculpa. Isso. O vereador não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Antes do Paulo pedir pois não, vereador. Houve um requerimento, houve alguns questionamentos feitos ao Executivo, ele respondeu? Eu gostaria que fosse feita a leitura, por favor. Eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da resposta do Executivo. Manifestação. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2011, processo número 2045 de 2011. Senhor presidente, solicito o encaminhamento dos seguintes pedidos de informação ao senhor prefeito municipal referente ao projeto em questão. Quais são as razões ou motivos concretos para aumento do perímetro urbano? Quais empreendimentos a serem beneficiados? Todos os imóveis ou áreas inseridas no perímetro urbano arcam ou arcarão com IPTU? Friso, por necessário, que a matéria contará na pauta do próximo sessão ordinária no dia 7, portanto, as informações se fazem prementes antes dessa data. Sala das Sessões Rui Menezes, 28 de outubro de 2011, Paulo Henrique Correia. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Barreto, 7 de novembro de 2011, a resposta. Ofício número 1886-2011 da Câmara Municipal de Barretos, sobre o projeto de lei complementar número 12 de 2011. Excelentíssimo senhor, senhor prefeito, né, a resposta dada ao prefeito. Com os vossos cumprimentos e em resposta ao ofício em epígrafe, informamos Vossa Excelência que 1. A justificativa para o aumento do perímetro urbano, conforme claramente exposta na mensagem encaminhada no projeto de lei, é a inclusão de novas áreas e glebas no perímetro urbano da sede do município de Barretos, possibilitando novos empreendimentos imobiliários e novos parcelamentos de solo na modalidade de loteamento. Modalidade essa que não é permitida em imóveis localizados na zona rural. 2.
serão beneficiados todos os imóveis que passarem a estar contidos dentro do novo perímetro urbano, como, por exemplo, Chácara Nossa Senhora Aparecida e Sítio Santa Isabel. Imóveis rurais que já protocolaram pedidos de diretrizes para loteamento e que dependem de alterações do perímetro urbano para que possam ser loteados. 3. O IPTU incide somente sobre os imóveis inseridos no perímetro urbano e que já tenham sido urbanizados, ou seja, sobre imóveis já contidos no perímetro urbano e que ainda não tenham sido urbanizados, não incide cobrança de IPTU. Isso, existem 5 regras, né, para isso. Uma vez que o imóvel seja urbanizado e loteado, passará a incidir cobrança de IPTU. Sendo mais o que se apresenta no momento, segue assinado pela engenheira Patrícia Bolsonaro e pelo arquiteto Luiz Carlos Fabres Júnior. Bom, lida a mensagem do Executivo, nobre vereador Paulo Correia, Vossa Excelência, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Correia. Esse aqui é o do aumento do perímetro urbano. Bom, senhor presidente, nós temos aí o próximo. Nós temos aí praticamente 3 dias para a próxima sessão. E gostaria até pedir à diretora parlamentar que reenvie para a prefeitura novamente. Não é nenhuma questão de colocar algum obstáculo na questão do desenvolvimento de Barretos, porque nós sempre aqui na Câmara Municipal pautei por essa questão de desenvolvimento. Mas um pedido de informação, eu acho que poderia estar sendo respondido de uma forma mais detalhada. Esse aí é o atual perímetro urbano da cidade. A previsão era para que tivesse o projeto inicial, esse perímetro urbano, ou seja, naquela faixa laranja, tanto da parte de cima como da parte de baixo. Ou seja, ali deve ser seguindo para a Colina e outro seguindo para Colômbia, Guaíra, nessa região, né, Guilherme? Aliás, o projeto original até já teve uma mudança, porque, se não me engano, foi o vereador André Rezec que questionou aquela área que é do lixão, que é uma área de aterro sanitário. Então, veio esse novo projeto para cá. Pois bem, nós temos aí, todos sabem, uma dificuldade de abastecimento de água. Todos sabem que falta água direto no bairro Marília. Todos sabem que Barretos é abastecida com 50% do seu abastecimento de água do Ribeirão Pitangueiras. E ali a gente tem até algumas nascentes que estão em condições que precisam estar sendo revistas e questão de ser preservadas mesmo. E outras questões. A questão do novo conjunto que vai ter lá entre o Barretos 2, bairro Zequinha Amendo, e o bairro Cristiano de Carvalho. Lá, pelo que consta, o vereador Leandro deve ter conhecimento que teve até uma dificuldade com relação à aprovação do projeto, com relação ao abastecimento de água. Teve uma certa dificuldade. Então, o que eu gostaria de saber do prefeito, quais os empreendimentos, porque aqui ele não mencionou, não precisa dizer que vai ter, já está certo o empreendimento, mas a previsão dessa área é para que aconteça projeto nesse sentido, daquela outra área é para que tenha esses loteamentos. Então, é interessante a Câmara ter conhecimento e aprovar de uma forma tranquila, para que a gente possa dar essa tranquilidade também a todos. Ou seja, todos nós queremos o crescimento. A partir do momento que teve aqui a questão da isenção de IPTU do shopping, ninguém precisou conversar comigo. Ninguém precisou mostrar, fazer demonstração de que aquilo ali, aquela isenção era um momento importante que tinha que ser feito para o shopping. Eu vim aqui na tribuna, defendi, porque acontece a geração de empregos, acontece a geração de impostos, ICMS e ESS, que são todos importantes.
Agora, a questão do loteamento, a questão do aumento do perímetro urbano, não custa nada a prefeitura dizer por que não está aumentando para leste e para oeste. Porque são essas duas regiões? É porque já tem algum investimento nesse sentido. E não custa nada constar isso no projeto. Nós temos ciência também da licitação de captação do Córrego das Pedras, que é uma forma de estar se estabelecendo aqui no projeto, na resposta, porque ele diz aqui, delimita a área praticamente no projeto. Descrição da área contínua. Tem início num ponto localizado o cruzamento do eixo da rodovia Assis-Chateaubriand com o eixo da rodovia Brigadeiro. Então, ele faz uma descrição das áreas. Mas quais os objetivos? Então, a gente fez essa indagação, mandamos para a prefeitura e recebemos a resposta. E a resposta, eu acho que ainda falta alguma coisa. Não custa nada a gente chegar aqui na quinta-feira, aprovar até de uma forma unânime, se for o caso, mas que todos os vereadores vão tomar conhecimento de tudo essa situação de aumento do perímetro urbano. Pois não, vereador Eripim? Caro colega Paulo, nós tivemos a oportunidade de ir até o prefeito hoje, um gabinete, cobrar realmente uma posição em relação a esse projeto, diante das dúvidas de Vossa Excelência e nossa também. E ele nos colocou, através do líder do prefeito, Cipriano, o Guilherme estava presente também, alguns pontos onde a cidade irá crescer com empreendimentos que virá com relação à construção de novos conjuntos habitacionais. E principalmente na área que você está questionando, existe realmente a possibilidade de um parque aquático está vindo para a nossa cidade. Também são estudos que o prefeito tem e nos passou. Agora, quanto a fatos concretos, eu não posso te dizer. Eu posso dizer que o fato de estar mudando é com relação aos empreendimentos, que pessoas, sem citar nome, querem investir na cidade, têm investido, e isso aí vai ser muito bom para que nós possamos estar atendendo a população no sentido, principalmente de moradia, que eu acho que é o ponto onde está se pegando bastante a administração atualmente, e o prefeito tem investido muito, e a cidade tem crescido muito no sentido de novos empreendimentos imobiliários. Mas, democraticamente, nós estamos aqui para poder estar discutindo o projeto, entendemos que as pessoas envolvidas nesse projeto são pessoas realmente comprometidas em fazer essas benfeitorias para a nossa cidade, e esperamos que, uma vez aprovado o projeto, nós possamos estar avançando em relação ao crescimento da nossa cidade nesse perímetro que está sendo alterado. Por isso, eu estou te dizendo essas palavras, porque participamos com o líder do prefeito, junto ao Guilherme, e cobramos essas mudanças que veio para casa o projeto, sem dar um parâmetro do que seria. E nós fomos informados dessa forma. Então, quanto às suas dúvidas, eu estou tentando passar aquilo que foi nos passado. O Cipriano está aí, pode falar mais como líder do prefeito, e a gente temos que votar um projeto que eu acho que vai ser muito bom para a nossa cidade em termos de crescimento. Não tenho certeza, eu tenho certeza disso, vereador Eripim. Mas não custa nada constar no projeto. Custa nada. Delimitar, está lá delimitada a área, está lá os empreendimentos. Hoje eu não tive a oportunidade de estar lá na reunião da bancada, mas poderia estar constando da resposta da prefeitura. Então eu peço, senhor presidente, a prorrogação de vista. Regimentar o pedido de prorrogação de vista, favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de prorrogação de vistas ao vereador Paulo Henrique Correia com justificativo de voto, vereador Aparecido Cipriano. Senhor presidente, o que eu falo para o presente projeto, também falo para o anterior, eu gostaria de pedir a todos que nós não passemos de quinta-feira nesses dois projetos, que eles sejam aprovados na quinta-feira. Conforme o Eripim, votei favoravelmente para poder, para ser justo, né? Se eu voto de uma maneira para um, eu voto da mesma maneira para outro, né? Eu não posso trabalhar com um peso nesta quinta. Eu não posso ter um peso e duas medidas, né? Tem que ter mesma medida para todo, né? E exatamente o que o Eripim falou é isso. Existem, desse lado
da Assis Chateaubriand algumas chácaras e algumas pessoas também interessadas em criar loteamentos. E a importância de se criar loteamento, em vez de deixar com que fique ocorrendo igual muitos vendem sem nenhuma infraestrutura, é que, tendo loteamento, há infraestrutura, tendo infraestrutura, há áreas que são doadas à prefeitura para institucionais, áreas verdes. Então, isso é a importância do loteamento. Por isso que é importante o loteamento, porque fica uma regra mais clara, mais certa, do que se você pegar uma chácara e sair vendendo para várias pessoas e depois não tem como criar infraestrutura. Nós já tivemos problemas aqui em Barretos por causa disso. Então, eu peço encarecidamente a todos os vereadores, nós não podemos fazer desses dois projetos uma novela Roque Santeiro, que votemos na quinta-feira. Eu vou trabalhar de todas as formas, com toda a minha força, para que possa as respostas estarem aqui na quinta-feira, mas que a gente não passe mais isso, porque a gente está deixando investidores apreensivos, né? Nós estamos deixando as pessoas achando que está alguma coisa acontecendo de errada mesmo, mas nós temos que votar esse projeto o mais rápido possível. Pois não, novo vereador. Justificativo de voto, senhor presidente. Eu quero só dizer o seguinte, eu votei por uma forma democrática e se o meu voto fosse contrário, também não iria anuir nada. Mas assim, eu peço, o vereador Cipriano disse da questão da novela Roque Santeiro, nós precisamos só descobrir realmente quem está sendo o senhorzinho Malta dessa história. Porque é boa, né? Porque eu fico pensando o seguinte, vereador Otávio, eu pedi vista e prorroguei vista por culpa do próprio executivo, que não atendeu e ficou nessa celeuma. E agora entra novamente a novela Roque Santeiro por causa do senhorzinho Malta, que não respondeu então corretamente, de forma clara, como o vereador Paulo Correia pretende. Então eu espero, vereador Cipriano, que o executivo entenda a intenção desta casa, responda de forma coerente, de forma clara, e nós possamos, então, votar na quinta-feira. Da minha parte, o projeto na qual eu pedi vista poderia ter sido votado na noite de hoje. Basta aprovar aquilo que é bom para a população de Barretos. Se Vossa Excelência sabe o que é bom. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, com o poder de persuasão, vai até o Executivo, como líder do Executivo aqui na casa, e vai convencê-lo a servir comida, servir as refeições diariamente para a população de Barretos, que aguarda há 4 anos o restaurante popular. Continua. Já foi pedido prorrogação de vista, né? Qual que é o projeto que entra agora, né? Senhores vereadores, vamos dar continuidade aos trabalhos. Projeto de lei. Agora é o 13. Não? Por que eu aparecer? Atenção, senhores vereadores. Projeto em discussão única, parecer do presidente e o relator da Comissão de Justiça em redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 61/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que institui o Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária do município de Barretos e da outras providências. Doutor Francisco, por favor. Eu entrei em contato com o vereador Francisco e, tentando ver uma forma de tirar a inconstitucionalidade do projeto, eu requero mais 60 dias de adiamento. Favorável às primeiras comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento por 60 dias ao vereador André Luiz Rezec. Processo... O que é isso aqui, né? Está ficando aqui. Mas qual que nós vamos agora? É ele que vai agora? Tá. Atenção, senhores vereadores. Processo em discussão única, projeto número 157/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 12.772.000, com a aprovação Maria Simples, com vista ao vereador Leandro Aparecida Silva Anastácio. O vereador não declarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Leandro, está com você.
Senhor presidente, mais uma vez nós havíamos solicitado vista para que fosse esclarecido algumas dúvidas que foram ventiladas pelo Kiko. Esclareceu? Não, o executivo assinou? É a história do Roque Santeiro, Cipriano. Ele não assina, você vai e fala, mas depois não foi ele que assinou. É aquela mesma história. Então, senhor presidente, não veio. Respondeu, Nery? Eu deixo. Eu coloco em discussão o projeto, senhor presidente. Por hora. Não sei. Vai pedir vista ou vai deixar? Põe pela normal tramitação. Pela normal tramitação, está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, eu acho que antes de a gente discutir um projeto, é importante que a gente passe a ler a parte constitucional desse projeto, as leis que regem esse projeto, como funciona a abertura de crédito, tá certo? Um crédito suplementar, o que vem a ser excesso de arrecadação, qual que deve ser a função. A semana passada eu já disse o seguinte, que existem duas regras claras para que haja um pedido de abertura de crédito adicional. Primeiro, que indique de onde esse dinheiro vai sair. Segundo, que haja aprovação legislativa. É essa a forma que deve ser feita. Não existe outra forma. Nós, viu que eu procurei o nosso assessor contábil para que demonstrasse de maneira mais clara de onde estava vindo tais aumentos de receita. E eu gostaria de demonstrar o que foi me passado e o que também eu verifiquei. E o que eu peço, gente, antes de demonstrar para vocês, é que a importância de se votar hoje. A prefeitura já está tendo uma certa dificuldade de fazer o planejamento para pagamento de 13º dos funcionários, eu gostaria que vocês verificassem para onde que vai. 7.225.000 vai para a remuneração, né, dos funcionários. E depois nós podemos atrasar, porque tem a primeira parcela do 13º que pode ser paga. 395.000 para pagamentos do setor administrativo, que é o fundo de garantia. 699.000 é para despesas com alimentação, gênero alimentício, lubrificantes e material odontológico. 290.000 para estagiários e monitores. 2.975.000 para a Santa Casa. Né? E assim sucessivamente. Então, eu acho que... E hoje eu fui procurado também pelo meu time, que pediu que eu conversasse com os senhores vereadores para que fosse votado hoje. Então, eu gostaria de mostrar lá qual a legislação. Primeiro, nós temos a Lei 4320 de 64, que a Constituição de 88 abraçou essa legislação, e quando a Constituição abraça uma legislação, ela passa a ser válida, que diz que o seguinte, no artigo 42, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto legislativo executivo. O que significa isso? Havendo de onde vai tirar o dinheiro, ele é autorizado por uma lei, quer dizer, depende da autorização legislativa, e em seguida o prefeito faz o decreto depois que foi aprovado, depende também desse decreto do executivo. 43. Importante, dê uma olhada, gente. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para correr a despesa e será precedida de disposição justificativa. O que acontece? Dá uma olhada no parágrafo 3º, olha aqui, ó. Entende-se por excesso de arrecadação para fim desse artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Quer dizer, aquela diferença do que você esperava receber mês a mês e aquilo que exatamente que você recebeu é considerado saldo positivo.
considerando ainda, importante, a tendência do exercício, não a obrigatoriedade, a tendência. Quer dizer, se você está indo numa crescente num gráfico, você mantém aquela tendência que deve também ser considerada. Isso é uma lei de 1964 que foi abraçada pela Constituição, 4320 de 64, que são lei de normas gerais do direito financeiro. Então, é considerada a tendência do exercício. Não a certeza, igual foi dita, a tendência. Não quer dizer também que vai gastar. Mas hoje nós já temos um tanto que já foi arrecadado. Olha o quadro. Vixe, está pequeno demais. Bom, o quadro, deixa eu pegar meu óculos. Dê uma olhada no ITBI. O ITBI todo mundo sabe que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É quando vende um imóvel e passa. A receita prevista era de 1.200.000. Até o mês que foi encaminhado o projeto de lei, já havia arrecadado 2.014.000. Isso já eleva 800.000. A previsão até o final do ano é de 2.417.000, o que dá uma diferença de 1.200.000. Da onde está vindo. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, 4 milhões, era a receita prevista. Até o momento, já foram arrecadados 6.523.708. Isso já representa um aumento de 2.500.000. A previsão é que chegue até o final do ano em 7.825.000. O fundo de participação do município, a previsão, 24.500.000. Já foram arrecadados 23.236.000. E existe uma previsão para chegar em 27.883.000. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, 100.000. Já foi arrecadado, olha lá, R$1.047.427. Já dá uma diferença de 900.000. E existe uma previsão para chegar em 1.200.000 até o